Meu nome é João, tenho 79 anos, e essa é a história do meu pai, Antônio Silva, o pracinha que foi para a Itália e voltou transformado. Uma história de guerra, abandono e redenção que marcou nossa família para sempre. Sentado aqui nesta cadeira de balanço, na mesma varanda onde ele costumava ficar em silêncio olhando o horizonte, vou contar o que aconteceu quando meu pai retornou da Segunda Guerra Mundial em 1945 e descobriu que tudo havia mudado. O ano era 1944. As ruas empoeiradas da pequena vila de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, testemunharam a partida de dezenas de jovens convocados para a guerra. Entre eles estava Antônio Silva, um rapaz de 23 anos, cabelos escuros, como carvão, mãos calejadas de trabalhar na roça desde menino e olhos que ainda guardavam a inocência, de quem nunca havia visto o mundo além das montanhas que cercavam sua terra. Na manhã da partida, a estação ferroviária estava repleta de mães chorosas, noivas, desesperadas e crianças que não entendiam por que seus pais precisavam ir tão longe. Conceição, mãe de Antônio, segurava firme a mão do filho. Ela era uma mulher pequena, de rosto marcado pelo sol e mãos que conheciam cada tipo de trabalho, desde lavar roupa no rio até bordar toalhas de altar para a igreja. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque apertado, e seus olhos castanhos brilhavam com lágrimas contidas. Meu filho, ela disse com a voz embargada, eu vou rezar todos os dias pela sua volta, todos os dias, sem falta. O Senhor vai te proteger. Ela então amarrou no pulso dele um terço pequeno que havia bordado em tecido resistente, usando linha verde e amarela, as cores da nossa bandeira. Não tire isso nunca. É minha oração que vai com você. Antônio abraçou a mãe com força, sentindo o cheiro de sabão de coco e alecrim, que sempre perfumava suas roupas. Vou voltar, mãe. Prometo que vou voltar. Ele olhou para trás uma última vez antes de subir no trem. Conceição acenava com um lenço branco, a mesma imagem que milhares de mães repetiam em todo o Brasil naqueles dias sombrios. Ao lado de Antônio estava seu irmão mais velho, Carlos, que ficava na vila. Carlos tinha sido dispensado do serviço militar por ter família para sustentar. Ele já era casado com Lourdes, uma mulher de língua afiada e coração frio. Na despedida, Carlos abraçou o irmão rapidamente. Cuide-se por lá, disse sem emoção, já pensando em outras coisas. O navio que levou Antônio para a Itália era imenso, abarrotado de pracinhas que cantavam para afastar o medo. Durante 43 dias no mar, Antônio escrevia cartas para a mãe, contando sobre o oceano infinito, sobre os companheiros que fazia, sobre a comida estranha do exército. Ele guardava cuidadosamente as poucas cartas que recebia de volta, lendo e relendo cada palavra à luz de uma lanterna fraca, enquanto o navio balançava nas ondas revoltas do Atlântico. Chegando à Itália, a realidade da guerra esmurrou Antônio como um soco no estômago. O frio era uma criatura viva que penetrava nos ossos, transformando os dedos em pedaços de gelo. A neve cobria tudo com um manto branco que parecia puro de longe, mas de perto estava manchada de sangue, lama e destroços de guerra. As montanhas italianas eram belas e mortais. Cada colina podia esconder um ninho de metralhadoras alemãs. Cada vale podia ser uma armadilha Monte Castelo. Esse nome ficaria gravado na memória de Antônio para sempre. Fevereiro de 1945, o frio era tão intenso que os soldados acordavam com a barba congelada. A neve caía sem parar, transformando o campo de batalha num inferno branco. Antônio estava agachado numa trincheira, segurando seu rifle com mãos tremendo, não só de frio, mas de medo. Ao seu lado, seu companheiro José, um garoto de 19 anos do Ceará, rezava baixinho, Pai nosso que estais no céu. O ataque começou ao amanhecer. O barulho era ensurdecedor, explosões, gritos,
o assobio das balas cortando o ar. Antônio corria pela neve, escorregando, caindo, levantando. Viu amigos caírem ao seu redor. Viu o sangue vermelho vivo, contrastando com a neve branca. O cheiro de pólvora queimada, misturado com algo pior. Algo que ele tentaria esquecer pelo resto da vida, mas nunca conseguiria. Quando finalmente conquistaram a posição, Antônio se ajoelhou na neve e tocou o terço que sua mãe havia feito. Estava sujo, manchado, mas ainda amarrado em seu pulso. "Obrigado, Senhor", murmurou. "Obrigado por me manter vivo." Ao redor, outros pracinhas celebravam, mas Antônio só conseguia pensar em casa, no café quentinho que sua mãe fazia, no cheiro da terra molhada depois da chuva, no canto dos pássaros ao amanhecer. Os meses se arrastaram. Antônio lutou em Montesem Collecchio. Viu vilarejos italianos destruídos, crianças famintas pedindo comida, famílias inteiras morando em ruínas. Mas também viu solidariedade. Viu italianos dividindo o pouco que tinham com os soldados brasileiros. Viu flores crescendo entre os escombros. Escrevia cartas sempre que podia. "Mãe, estou bem. A guerra está difícil, mas me proteger. Sinto saudades da senhora, da casa, de tudo." Mas as respostas demoravam. E quando chegavam, eram cada vez mais curtas. Antônio atribuía isso às dificuldades do correio em tempo de guerra. Não imaginava que do outro lado do oceano, numa vila tranquila de Minas Gerais, uma tragédia silenciosa estava acontecendo. Maio de 1945. A guerra terminou. Os pracinhas comemoraram, choraram, abraçaram-se. Finalmente voltariam para casa. Antônio guardou cuidadosamente sua farda, suas medalhas, as cartas amareladas da mãe. No navio de volta, enquanto outros soldados jogavam cartas e cantavam, ele ficava na proa, olhando o mar, imaginando o reencontro. Via-se abraçando a mãe, sentindo novamente aquele cheiro de alecrim, ouvindo sua voz suave. Mas a realidade que o esperava seria mais cruel que qualquer campo de batalha. Novembro de 1945. Antônio finalmente pisou em solo brasileiro. O Rio de Janeiro estava em festa, as ruas cheias de faixas e flores para os heróis que voltavam. Mas Antônio mal notava. Sua mente já estava na vila, já estava com a mãe. Pegou o trem, depois a jardineira, cada quilômetro aumentando sua ansiedade e expectativa. Chegando a Santa Rita do Sapucaí, tudo parecia igual e diferente ao mesmo tempo. As mesmas casas de adobe, as mesmas ruas de terra, mas algo no ar havia mudado. As pessoas o cumprimentavam com sorrisos estranhos, meio sem graça, desviando o olhar rápido demais. Dona Sebastiana, a vizinha fofoqueira, ao vê-lo quase deixou cair a cesta de roupa. "Antônio, você voltou." "Voltei. Dona Sebastiana, cadê minha mãe? Ela está em casa." A mulher engoliu seco e murmurou algo sobre ter roupa no varal antes de praticamente correr para dentro de casa. Estranho. Antônio acelerou o passo, o coração batendo forte. A casa estava à vista agora, mas algo estava errado. A cerca estava quebrada em vários lugares, a pintura descascada. O jardim que sua mãe cuidava com tanto amor estava tomado por mato. Uma sensação ruim subiu pela sua espinha. Subiu os degraus da varanda, aqueles mesmos degraus onde brincava de criança. A porta estava entreaberta. Mãe, cheguei!" Mas quem apareceu não foi Conceição. Era Lourdes, sua cunhada, com uma expressão de susto no rosto pálido. "Antônio, nós não esperávamos você hoje." Atrás dela surgiu Carlos, o irmão, com o rosto fechado, os braços cruzados. "Onde está minha mãe?" Antônio perguntou, largando a mala no chão. "Cadê ela?" O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Lourdes olhou para Carlos, que desviou o olhar. Finalmente, com a voz fria como gelo, ele disse:
Ela não mora mais aqui. As palavras caíram sobre Antônio como uma bomba. Como assim não mora mais aqui? Para onde ela foi? Tá na casa de algum parente? Lourdes se adiantou, com aquela voz melosa que ele sempre detestara. Veja bem, Antônio. A casa estava muito apertada. Sua mãe já estava velha, começando a ficar confusa, falando sozinha. Achamos melhor ela procurar outro lugar. Vocês fizeram o quê? A voz de Antônio saiu rouca, incrédula. Vocês mandaram minha mãe embora? A mulher que criou vocês, que passou noites em claro quando estávamos doentes? Carlos deu de ombros. Ela concordou. Disse que ia ficar bem. Mentira! Antônio deu um passo à frente, os punhos cerrados. Minha mãe nunca abandonaria essa casa por vontade própria onde ela está. Não sabemos, Lourdes disse rápido demais. Ela saiu faz uns meses. Nós achamos que tinha ido morar com a comadre Joaquina. Antônio sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Ele havia sobrevivido a Monte Castelo. Havia enfrentado metralhadoras alemãs. Havia visto a morte de perto dezenas de vezes. Mas nada, absolutamente nada, o preparara para isso. Enquanto ele estava do outro lado do mundo, arriscando a vida, confiando que sua família cuidaria de sua mãe. Eles a haviam descartado como um móvel velho. Sem dizer mais nada, Antônio pegou sua mala e saiu. Não olhou para trás. Começou a procurar casa por casa, perguntando por Conceição. Dona Joaquina não sabia de nada. Ela veio aqui uma vez, coitada, querendo ficar uns dias, mas eu tive um problema de saúde e não pude ajudar. Me perdoe, menino. A noite caiu e Antônio continuou procurando. Passou pela igreja, pelo mercado, pela praça, até que encontrou o velho Benedito, que varria a entrada da venda. Seu Benedito, o senhor viu minha mãe. Dona Conceição? O velho abaixou a vassoura, o rosto triste. Vi sim, meu filho. Ela ficava ali. Apontou para um canto escuro perto do mercado, dormindo encostada no muro. Tentei ajudar, dei comida quando podia. Mas ela sumiu faz umas semanas. Ouvi dizer que tinha ido para o lado da feira. Antônio sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Sua mãe, dormindo na rua, a mulher que o ninara, que bordara aquele terço que ainda estava em seu pulso, que rezara por ele todos os dias, estava abandonada, sozinha, com fome. Correu até a feira. Já era noite, as barracas fechadas, apenas alguns gatos vasculhando restos. E então ele viu um vulto curvado, encolhido entre caixas de madeira, coberto por um xale surrado, aproximou-se devagar, o coração aos saltos. Mãe! A voz saiu num sussurro, estrangulado. A figura se mexeu, virou o rosto lentamente. E então ele viu. Conceição estava irreconhecível. O rosto magro, os olhos fundos, os cabelos desgrenhados, mas quando seus olhos encontraram os dele, algo acendeu naquele olhar apagado. Antônio! A voz dela era fraca, incerta. Meu filho, você voltou? Ele caiu de joelhos abraçando-a. Ela pesava tão pouco, seus ossos proeminentes sob a pele. Cheirava a abandono, a dias sem banho, a sofrimento, mas também cheirava a mãe, aquela essência que nenhum tempo ou dor podia apagar. Eu voltei, mãe, e nunca mais vou deixar a senhora sozinha. Nunca mais. Conceição chorava, tocando o rosto do filho, como se não acreditasse que fosse real. Eu sabia que você voltaria. Rezei todos os dias, meu filho. Antônio a levantou com cuidado, como se carregasse algo precioso e frágil. Ela mal conseguia andar. Um vendedor que presenciou a cena ajudou a chamar um táxi. No caminho para o pequeno hospital da vila, Conceição segurou a mão do filho. Não guarde raiva deles, meu filho. A raiva faz mal para a alma. Mas Antônio não respondeu. Naquele momento, só importava cuidar dela. No hospital, o médico examinou Conceição. Estava desnutrida, desidratada, mas viva. Com cuidados adequados, ela se recupera.
garantiu. Deram-lhe uma cama limpa, comida quente, remédios. Antônio não saiu de perto nem por um minuto. Quando ela finalmente dormiu, ele saiu para a varanda do hospital. E pela primeira vez, desde que voltara da guerra, permitiu-se chorar. Chorou pelos companheiros que não voltaram, pela mãe que quase perdeu, pela família que o traiu. Nos dias seguintes, Conceição foi se recuperando. A cor voltou ao seu rosto, a força às suas mãos, e então ela contou tudo. Como Lourdes começou a reclamar que ela atrapalhava, que era um peso. Como Carlos, fraco demais para enfrentar a esposa, concordou. Como a mandaram embora com apenas uma trouxa de roupas. Pedi que avisassem você, filho. Pedi que escrevessem, mas me disseram que você estava bem, que tinha seguido sua vida. Antônio fechou os olhos, a dor transformando-se em determinação. Depois de garantir que a mãe estava bem cuidada, foi até a casa onde crescera. Carlos estava no quintal. Ao ver o irmão, ficou tenso. Encontrei nossa mãe, Antônio disse, a voz firme, mas carregada de dor. Estava dormindo na rua, Carlos. Na rua, com fome, sozinha. A mulher que nos criou. Carlos baixou a cabeça. Eu achei que estava fazendo certo. Mentira! Você sabia o que estava fazendo. E o pior. Antônio deu um passo à frente. É que mentiram para mim. Me deixaram lá na Itália achando que ela estava bem, enquanto vocês a jogavam fora como lixo. Lourdes apareceu, mas Antônio levantou a mão. Não quero ouvir desculpas. Só quero que saibam, Deus vai o tudo. E um dia vocês vão ter que responder por isso. Nem que seja para sua própria consciência. Deu as costas e saiu. Não adiantava ficar. Nenhuma palavra apagaria o que foi feito. Com o pouco dinheiro que tinha, mais o pagamento do exército, Antônio conseguiu alugar uma casa simples nos arredores da vila. 2 peças. Cozinha pequena, mas havia uma varanda com vista para os morros. Preparou tudo com carinho antes de buscar a mãe no hospital. Quando chegaram, Conceição olhou ao redor, os olhos marejados. Aqui posso respirar, sussurrou. Na parede, Antônio pendurou uma foto deles dois, tirada antes dele partir. Na mesinha, colocou a Bíblia dela e o terço que carregara na guerra. A vida foi se organizando devagar. Antônio encontrou trabalho numa oficina mecânica. Todo dia voltava para casa. E lá estava ela, sua mãe, esperando na varanda com um sorriso. Às vezes bordava. Outras vezes apenas olhava o horizonte em silêncio. Certa noite, enquanto tomavam café, Conceição disse baixinho: Não guarde rancor de seu irmão, filho. Não odeio, Antônio respondeu. Mas também não esqueço. Ela segurou sua mão. Perdoar não é esquecer, meu filho. É escolher não deixar que a dor te aprisione e o já perdoe. E você também precisa pela sua própria paz. Antônio pensou nas palavras dela durante dias. Pensou em tudo que vivera. Nas trincheiras geladas da Itália. Nos companheiros perdidos. Na mãe reencontrada. E compreendeu. Perdoar não era dizer que estava tudo bem. Era libertar a si mesmo do peso do ódio. Os anos passaram. Antônio casou-se, teve filhos, construiu uma vida. Mas todos os dias, sem falta, visitava a mãe. Levava flores do campo, compartilhavam cafés, conversavam sobre tudo e sobre nada. Conceição viveu mais 15 anos naquela casa simples, cercada de amor e dignidade. Quando finalmente partiu, foi em paz, na cama limpa que o filho lhe dera, com o terço entre os dedos e um sorriso nos lábios. Meu pai nunca mais falou com o tio Carlos. Não por ódio, mas porque algumas feridas são profundas demais. Ele me ensinou que família não é só sangue, é cuidado, é presença, e que às vezes perdoar é mais sobre libertar a si mesmo do que sobre absolver o outro. Hoje, sentado aqui na varanda, olhando o mesmo horizonte que ele olhava, carrego essas lições. A guerra que meu pai enfrentou não terminou em Monte Castelo. A verdadeira batalha foi a que travou aqui, por amor, por dignidade,
por sua mãe. E essa guerra, meus amigos, ele venceu. Obrigado por assistir. Se você se emocionou com essa história, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam o poder do amor e do perdão. Até a próxima!